Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar como o álcool pode afetar o seu equilíbrio de vida. E aí, você já teve aqueles momentos onde bebeu demais, passou do ponto? Passou aquela vergonha, aquele vexame que só ficou sabendo no outro dia? Ou bebeu tanto que nem se lembra mais do que aconteceu? Pois é. O álcool, ele afeta diretamente o nosso equilíbrio interno. Eu agradeço a sua presença aqui e gostaria de dar os parabéns, porque são poucas as pessoas que dedicam um tempo ao crescimento, ao desenvolvimento, à busca por equilíbrio. Isso faz toda a diferença em nossa vida para que nós possamos ter uma vida alegre e feliz. Hoje nós vamos entender como o álcool afeta diretamente o nosso corpo e como é a nossa vida sem álcool e os caminhos para ir removendo a bebida alcoólica, no caso, da nossa vida, já que isso interfere e muito na nossa saúde e qualidade de vida. E talvez você consuma pouco álcool. Ah, só final de semana. Fique até o final dessa live que você vai descobrir que talvez seja o álcool do final de semana está afetando o seu dia a dia, o seu desempenho e impedindo você de conquistar os seus sonhos, de viver a sua vida intensamente, de aproveitar a alegria, a felicidade presente dentro de você. Então, para começar, o que o álcool pode fazer com o nosso equilíbrio? E aqui eu vou contar para vocês uma história que eu vivi quando eu ainda era mais jovem. Eu tinha recém terminado um relacionamento, fazia recém terminado é mal dizer, né? Já fazia uns 2 meses. E um amigo meu chamou eu para ir numa festa. E eu sempre fui uma pessoa que não bebia, né? Eu bebia muito pouco ou não bebia. E, e é interessante porque dentro da minha família todo mundo tem essa cultura de beber. Por que você bebe? Essa é uma excelente pergunta para a gente se fazer. Para fazer parte das convenções sociais, para porque meus pais bebiam, enfim. Eu fui nessa festa, logo nós voltamos aí. Eu fui nessa festa e, e resolvi tomar um gole, né? Acho que eles estavam servindo, eu não sei qual que é o nome da bebida, quando mistura refrigerante com pinga. E aí bebi um tanto disso e fiquei muito passado, né? Passei assim que eu dancei, eu nem danço, né? Dancei com todo mundo, nem lembro direito de tudo que aconteceu durante a festa. Eu só lembro depois de eu caminhando assim pro lado de fora até a grama e puf, caindo na grama. O meu amigo chegou em mim, ô, tá tudo bem? Eu falei, vou precisar ficar aqui um pouco. Aí ele me colocou dentro do carro, nem sei de quem. Aí eu fiquei lá. Sujei todo o carro, coisa mais vergonhosa do mundo. Como se não bastasse, né? Eu era bem jovem, irresponsável. Aí deu a hora de ir embora, era mais ou menos umas 3 horas, 4 horas da manhã. Eu já estava lá caído, já fazia umas 2, 3 horas. Aí a gente tinha ido de moto para essa festa. É aqui perto de casa, mais ou menos. Não passa no centro, né? Sai dali, pega as estradas mais rurais e vem aqui para casa. Enfim, eu e meu amigo muito louco pegamos a moto e viemos. No meio do caminho, né, ele dirigindo, eu falei, você tá bom para dirigir? Não, tô bom, vamos. A moto ia assim, né? Foi só por Deus que a gente não morreu aquele dia. E não matou ninguém, né? O que é mais importante. E aí no meio do caminho eu falei, nossa, tô sem capacete, esquecemos o capacete. Aí ele voltou lá buscar o capacete. E eu continuei, falei, não, me deixa aqui, eu vou caminhando. Ele me deixou no meio da estrada de noite. Eu vim caminhando e ele foi lá buscar o capacete. Chegou lá, não encontrou, voltou. Eu falei, tá, agora deixa que eu dirijo. Aí viemos, ali, aqui perto de casa tem uma estrada de chão, né? Eu dirigindo muito louco, assim, todo torto.
Tava meio barro, aquele dia tinha chovido. Aí caímos com a moto no barro, chegamos tudo sujo em casa, perdi a chave da moto, perdi o capacete. Como eu disse, foi só por Deus que a gente não morreu. Então, esse é um exemplo de como o álcool afeta diretamente o nosso equilíbrio, não só de vida, mas como o equilíbrio do nosso corpo em geral. Esse é só um dos episódios que eu vivi. E talvez você que consome também alguma bebida alcoólica já tenha passado por momentos como esse, momentos desnecessários para a nossa vida. Mas daí você tem história para contar. Não são histórias das quais eu me orgulho, porque eu também tenho várias outras histórias aqui para contar, onde eu não tinha ingerido bebida alcoólica e foi inesquecível, né? Essa tá mais por uma história assim que, como que eu posso dizer? Não foi das mais agradáveis. Sem contar que, nesse caso, deu tudo certo. Mas quantos casos a gente escuta que pessoas bebem, acabam batendo, morrendo, ou pior, matando alguém, né? Então, o álcool é algo bastante sério e por mais comum que seja, né? Porque é algo banalizado na nossa sociedade, como se fosse normal, você tomar álcool e sair por aí dirigindo, e sair por aí com seus filhos no carro. Então, isso é banalizado, fazem com que seja normal. Tomar uma cervejinha e sair dirigindo não tem problema, isso não me afeta. Afeta sim. Afeta porque o álcool ele age diretamente no nosso sistema nervoso central. E não é à toa que existe uma lei seca, né, que você não pode beber e dirigir, porque por mais acostumado que você seja com o álcool no seu corpo, a ingestão de álcool afeta diretamente o seu sistema nervoso central. Ou seja, o seu cérebro tem um receptor lá dentro para essa substância, né? Em uma live passada eu expliquei aqui para vocês sobre a barreira hematoencefálica. É uma barreira que impede a passagem de várias substâncias para dentro do nosso sistema nervoso central, como se fosse um filtro. Então, o sangue que circula no seu corpo é diferente do sangue que circula dentro do seu cérebro, diferente em termos, né? Nem tudo que está na sua corrente sanguínea passa para dentro ali do sistema nervoso central. E o que impede essa passagem é essa barreira hematoencefálica. E o álcool é uma substância que passa por essa barreira e age diretamente no sistema nervoso central, inibindo o nosso córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal está relacionado ao nosso raciocínio lógico. Age também sobre o nosso cerebelo, que fica aqui atrás. O nosso cerebelo é responsável pelo nosso equilíbrio. Equilíbrio, necessariamente. Por isso, quando a gente bebe muito e levanta, a gente está meio zonzo. Por quê? Porque o álcool afeta diretamente o nosso cerebelo, o nosso córtex pré-frontal, inibindo a sua função. E qual a função do córtex pré-frontal? Raciocínio lógico. Manter a nossa razão. Mas todo bêbado acha que tem razão. Sim, porque o que está ativo nele é uma outra parte do nosso cérebro que se chama o nome reptiliano, enfim, é a parte cérebro reptiliano, que está relacionado mais aos nossos instintos. Então a gente acaba agindo muito mais por instinto quando está bêbado do que necessariamente a gente pensa sobre o que a gente está fazendo. É por isso que quando a gente bebe, a gente fica mais desinibido, porque o córtex pré-frontal também está relacionado à nossa vergonha, aquilo que nós achamos. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Quando eu bebo álcool, não existe mais isso, eu posso, eu não posso. Tudo que o meu corpo sente, as minhas emoções, os meus instintos mais profundos, eles ficam aflorados. Então, a gente age sem pensar muito. E isso pode causar consequências catastróficas.
Porque uma pessoa alcoolizada, quando você fala para ela, olha, fulano, não dirige. Geralmente a pessoa, não, eu sei dirigir, eu sou bom com álcool. Por quê? Porque aquilo tá atingindo diretamente o instinto dela. Tipo, não, eu posso, eu quero. Né? Então a pessoa se sente super poderosa, quando na verdade ela está com os seus sentidos, com os seus sistemas em desequilíbrio, porque o álcool está afetando diretamente o nosso cérebro. Como o álcool pode afetar o seu dia a dia e o seu equilíbrio? Então, isso eu já falei. Tem como viver em equilíbrio estando sempre alcoolizado? Olha, dificilmente vai existir equilíbrio estando sempre alcoolizado, porque o álcool ele afeta diretamente também o nosso intelecto. Nosso intelecto ele é responsável pelas decisões da nossa vida, aquilo que a gente usa para entendimento das coisas. Então, se a gente está sempre alcoolizado, com essa parte mais sutil do nosso cérebro afetada, fica difícil de entender, fica difícil de trabalhar, piora os nossos relacionamentos. Então, afeta diretamente toda a nossa vida, mas que seja pouco álcool. A gente acha que não afeta, porque a gente talvez nós já estamos acostumados a tomar todos os dias, a beber, mas é só um golinho. E o álcool aqui ele entra como um vício, porque a gente se torna dependente da sensação que o álcool causa no corpo. É assim como a cafeína, o cigarro, isso causa uma dependência física no nosso corpo, porque aquele receptor dentro do nosso cérebro não está ali à toa, sabe? Aquele que recebe o álcool, aquele receptor, ele está ali para receber uma substância produzida pelo nosso corpo. À medida que nós vamos tomando álcool todos os dias, imagina só, eu estou colocando para dentro do meu corpo algo que se conecta naquele receptor que antes era para algo que o meu corpo produzia, para fazer eu me sentir bem, para fazer eu me sentir mais alegre, mais disposto, né? E aí esse álcool todo dia está ali. O corpo produziu aquela substância que te deixaria bem e feliz naturalmente. Só que, no entanto, você está encontrando álcool ali. Então, ele percebe um excesso dessa substância no seu corpo e vai mudando a sua química interna. Isso faz com que você se torne dependente do álcool. Porque aí toda vez que você tiver aquela sensação, você precisa de um álcool. Então chega no final do dia, você está estressado, vou tomar uma taça de vinho para relaxar. Vou tomar uma cervejinha para relaxar. Sabe? E tudo bem viver assim. No entanto, é importante que você entenda que isso causa um desequilíbrio interno em seu corpo. Você querendo ou não, achando que te afeta ou não, isso age diretamente sobre o seu sistema nervoso central e pode ser isso que está causando a insônia, o excesso de estresse, a fadiga extrema, a dificuldade de lidar com as emoções, os conflitos presentes em sua vida. Então, observar o consumo de álcool. Quanto álcool você tem consumido? E principalmente, aqui nós precisamos nos perguntar: por que que eu preciso disso? Por que que eu estou consumindo isso com tanta frequência? Porque nós vamos agindo no automático, né? Você, eu, nós vamos fazendo as coisas sem se perguntar por que que a gente está fazendo. Por que que você bebe? Já se perguntou? Porque todos os meus amigos bebem. É interessante. Então, se todos os seus amigos fossem lá e pulassem de cima da ponte, você pularia também? Talvez. Tudo bem, não tem problema. Só que isso prejudica a sua vida. Prejudica a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, nós devemos nos perguntar por que nós fazemos aquilo que fazemos. Para pertencer a um grupo?
para fazer parte? Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de pertencimento, de fazer parte a um grupo. Isso está ligado diretamente ao nosso ego. O nosso ego é uma parte da nossa mente, aquela que é responsável pela noção de eu. Então, quando eu digo eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo, essa parte da minha mente, chamada de ego, quem decide isso. Se eu gosto de bebida, se eu não gosto, se eu quero beber junto com os meus amigos, se eu não quero. E esse ego, ele é construído, ele é uma construção mental. Você já conseguiu perceber o seu próprio ego? E ego não é só aquela pessoa egoísta que fala assim, eu sou melhor que os outros. Não. Ego são todos os pensamentos de eu dentro de nós. A gente poderia dizer também que ego são todos os nossos eus. Então, toda vez que nós dizemos eu, estamos nos referindo ao nosso ego. Uma pergunta para que nós possamos descobrir o nosso ego é: quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Talvez seja difícil encontrar a resposta nesse momento. E fique tranquila, fique tranquilo. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. A constatação de que não sabemos quem somos nós. Se fazer essa pergunta nos leva a um lugar dentro de nós de, poxa, eu não sei quem eu sou. E isso explica vários comportamentos inconscientes que nós temos. A bebida é um deles. Nós bebemos, nós fazemos aquilo que nós fazemos sem se perguntar por que nós estamos fazendo. Porque é gostoso. Tá, mas por que é gostoso? Porque eu fico loucão. Mas você não precisa ficar loucão para você ficar feliz, para você ficar alegre. Existem outras formas de se fazer isso. Você pode encontrar essa felicidade presente em você sem a necessidade de um agente externo. Para ser sincero, você pode viver desta forma não só o fim do seu dia, mas o seu trabalho, os seus momentos em família, sem você necessitar do álcool para te dar essa felicidade, essa sensação de liberdade. A próxima pergunta ali, nosso roteirinho seria: quais as consequências do álcool no equilíbrio da vida? Você acha que positiva ou negativa? De fato, eu já respondi essa pergunta, mas vou complementar, porque tem uma dualidade presente. Consequências positivas e negativas. Tudo em nossa vida traz consequências positivas e negativas dependendo do ponto de vista. Por quê? Porque pode ser que no momento que você bebeu, você conheceu a pessoa da sua vida, aquela mulher maravilhosa e está casada. Como que eu posso afirmar que isso é uma consequência negativa para você? Talvez seja positiva, talvez negativa. Isso só o tempo dirá. No entanto, tudo aquilo que nós sentimos uma necessidade interna de consumir para trazer um resultado emocional, psicológico, mostra um desequilíbrio presente em nosso corpo. Porque nós já somos completos, somos seres completos da maneira que somos. Sempre que nós buscamos isso fora, seja no álcool, seja em outra droga que seja, isso mostra um desequilíbrio presente em nós. E todo desequilíbrio traz consequências. Se ela é negativa ou positiva, isso cada um
vai precisar se responder. Porque consequências são apenas consequências das nossas ações. Agora, qual o seu contexto de vida? Em geral, como estão as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos? Você tem a necessidade pelo álcool? Né? Chega todo final de semana, não vejo a hora de tomar aquela cervejinha. Atenção, isso pode estar trazendo consequências desconfortáveis para a sua vida. Se você acha isso positivo ou negativo, aí é com você. No entanto, observe que o álcool afeta diretamente o seu sistema nervoso central. Então, precisamos dar atenção para isso, para que nós possamos viver em equilíbrio, independente dos elementos externos. Ah, Cris, mas então não posso mais consumir álcool? Pode, você pode. No entanto, questione-se: por que que você tem feito isso? Se você faz isso com frequência, é um hábito? Ah, porque seus pais faziam? Não, simplesmente porque eu gosto. Então, tudo bem, mas por que que você gosta disso? Está te afetando de maneira positiva na sua vida? Ah, sim, quando eu tomo uma bebidinha, eu fico mais soltinho, mais alegre, eu consigo conversar melhor. Olha, então tem alguma coisa aí. Por que que sem a bebida você não consegue conversar melhor? O que está te bloqueando? Enfim, você pode ou não olhar para isso. Isso fica a seu critério. Agora, se você está buscando uma vida de equilíbrio interno, eu recomendo você fazer uma experiência. Ficar sem álcool um tempo e perceba a diferença que isso traz para a sua vida. Por exemplo, vou ficar ali 20 dias, 30 dias sem beber. Dentro desses 30 dias, perceba o quão foi difícil ficar sem o álcool, o quanto você está dependente disso. Não senti vontade nenhuma. Beleza, beleza, ótimo. É possível ter equilíbrio tomando álcool todos os dias? Não. É possível ter equilíbrio tomando álcool todo final de semana? Dificilmente. O álcool, ele afeta não só o sistema nervoso central. Aqui eu vou trazer uma outra informação muito importante. O álcool, ele afeta também a absorção de vitaminas no nosso intestino, nutrientes para o nosso corpo, até 14 dias depois de ter consumido o álcool. Então, ele não só prejudica o nosso sistema nervoso central, como ele também afeta o nosso intestino, a absorção de nutrientes no nosso corpo. Então, eu tomei final de semana só. Isso vai te afetar pela semana toda, dependendo da quantidade que você ingeriu. Então, se você toma todo final de semana, toda semana sua tem sido afetada pelo consumo do álcool. São 14 dias até que o nosso corpo consiga eliminar toda essa substância. Claro, não é, por exemplo, tomei uma cerveja. Não, aí não é 14 dias, é menos. Mas quem é que toma uma cerveja? Dificilmente quem bebe apenas uma cerveja. Geralmente são 5, 6, mais bebidas. Às vezes tomam uma ali no meio da semana. Então, isso está te afetando. Tá, mas parece que não tá, eu não sinto isso. Está se acumulando no seu sistema. Inclusive as pessoas, né, ou muitas das pessoas que bebem, ao longo do tempo começam a ter problemas de saúde, como funcionamento, mau funcionamento do fígado, da vesícula, do pâncreas, dos rins. Então tudo isso é afetado aí pelo consumo diário de álcool, pelo consumo periódico, né, que é quando você consome a cada tantos dias. Então, isso afeta diretamente a sua saúde e qualidade de vida.
Enfim, isso traz consequências para a nossa vida. E se você está bem com elas, tudo bem, sabe? Com as consequências que isso pode trazer. Agora, dificilmente nós temos equilíbrio consumindo álcool com frequência. É necessário um cuidar do corpo, utilizar elementos que tragam bem-estar para o nosso corpo. Que elementos, então, Cris, trazem bem-estar para o nosso corpo? Os naturais, o mais natural possível. Quanto menos processado são os elementos, melhor para o nosso corpo. Por que eu devo observar o álcool em relação ao meu equilíbrio? Porque se você deseja ter uma vida alegre, feliz, que você possa aproveitar os momentos com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, de forma intensa, estando presente ali, o álcool está afetando. Né? Se você tem uma dependência dentro de você, de uma necessidade de estar num grupo que está bebendo e beber também, mesmo sem estar com vontade, existe uma dependência social. Se você fica sem beber por uma semana e sente uma vontade muito grande, uma ânsia por tomar uma cervejinha, tomar algo que contém álcool, existe uma dependência física. Existem outros tipos de dependência que nós não vamos aprofundar aqui hoje. Chama-se dependência de amor. Papai e mamãe bebia, então eu preciso beber também para me sentir amado, para me sentir fazendo parte do meu clã. É importante observar esses aspectos na nossa vida se nós quisermos ter equilíbrio. Melhorar o consumo de álcool ajuda a atingir o equilíbrio de forma consciente, com certeza. E eu conheço um caso bem específico, né? Conheço outros também, mas o que me veio aqui agora à memória é um caso presente na minha vida. Meu pai sempre consumiu, né, bebida alcoólica. Isso sempre trouxe muitos transtornos em relação a relacionamento mesmo. Como eu disse, o álcool aflora as nossas emoções mais profundas, sem que a nossa razão esteja presente. Então foi um processo bem complicadinho que eu passei na minha vida, e talvez você tenha passado em algum momento também, onde através de muita conversa, através de muito desentendimento primeiro, né? E depois conversa, né? Que ele simplesmente deixou a bebida. Deixou assim por muito tempo. E isso trouxe uma mudança nítida. Não só para mim que sou filho, mas para todos as pessoas que conheciam. Então, meu pai de 10 anos atrás é completamente diferente do pai que eu tenho hoje. Porque houve mudanças, né? Esse equilíbrio se reestabeleceu. Ah, Cris, mas eu vi o seu pai tomando uma cerveja. Aí é com ele. Se ele, se ele tá bebendo ou não, não sei. Mas o que aconteceu foi que, à medida que ele removeu o álcool da vida dele, a nossa família passou a ter mais harmonia. Conseguia se fazer um almoço de final de semana, onde todo mundo está reunido sem brigas, por exemplo. Então, o álcool afeta diretamente o equilíbrio na nossa vida. Existe algo que eu possa fazer para começar no dia a dia a trazer equilíbrio desde já? Sim, se questionar em relação ao álcool é se perguntar por que que você está bebendo, por que que você precisa dessa substância. E uma forma de você substituir o álcool por outra
por algo mais saudável, prática de exercícios físicos. O movimento traz a liberação de vários hormônios na nossa corrente sanguínea que facilitam o processo de gestão das nossas emoções. E eu recomendo aqui principalmente o yoga, porque o yoga, além dos movimentos físicos, nós trabalhamos também movimentos que acalmam a nossa mente. Essa ânsia por consumir cada vez mais álcool, né, ela vai sendo sanada através de movimentos mais fluidos, contato com a respiração, com as emoções, e vai se equilibrando. Então, o exercício físico, no caso eu recomendo que você faça o yoga, para que essa dependência vá se dissolvendo na sua vida, que você se torne consciente das suas ações. Porque são pequenas escolhas que a gente faz repetidamente que trazem grandes resultados. Seja escolher a cervejinha de noite, né? Ah, eu preciso tomar uma cervejinha, um copinho de vinho todo dia. Isso traz desequilíbrio. E a longo prazo, né, se você já faz isso faz muito tempo, talvez você viva hoje desequilibrado sem entender que é isso que causa o seu desequilíbrio. Assim como vou fazer aqui 15 minutinhos de movimento, respiração fluida. Se você repete isso todos os dias, assim como você tinha o hábito de tomar todos os dias, a longo prazo isso traz um resultado benéfico para a sua vida. Você se torna mais consciente dos seus pensamentos, das suas emoções e consegue gerenciar melhor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. A nossa vida entra em equilíbrio novamente. E é isso que nós precisamos buscar. O equilíbrio interno, indiferente das substâncias externas. Porque quando nós estamos bem com nós mesmos, indiferente do local onde a gente está, isso fica bom, sabe? As pessoas estão bebendo, se divertindo. Preciso beber. Não, você consegue se divertir também sem precisar beber. Eu e a Karina fomos numa festa. Esse final de semana, quem nos acompanha aqui no Instagram, nós fomos visitar Ponta Grossa. Lá tivemos um happy hour, onde todo mundo bebia muito. Aí as pessoas vêm dançando e falam, nossa, Cris, você bebeu? Não, simplesmente eu estava alegre, feliz e dançando. Né? Porque a gente não precisa beber para dançar. Nós conseguimos encontrar essa alegria, essa felicidade, essa disposição dentro de nós. Né? A bebida, ela, ela só afeta o nosso sistema nervoso, então ela tira a nossa clareza mental. Você não precisa de álcool, de bebida ou de nenhuma substância para ser aquilo que você já é. Então, quando você sabe quem é você, você não precisa de uma substância externa para te liberar, porque você já é livre. E todos nós já somos livres, simples e felizes. Só precisamos nos reconectar ao nosso equilíbrio interno, à nossa respiração, ao momento presente e deixar esse excesso de emoções, de pensamentos fluir, porque isso não nos pertence. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença nessa live. Foi uma satisfação compartilhar com você hoje conhecimento sobre álcool e o equilíbrio de vida. Eu aguardo você para a nossa próxima conversa sobre o equilíbrio interno na quinta-feira, às 20 horas. Eu gostaria de convidar você a agradecer neste instante. Eu agradeço a Deus pela vida, por essa chuva maravilhosa que acabou de começar. Eu agradeço aos nossos antepassados pela oportunidade de estar aqui agora. Agradeço aos guias, mestres e professores pelos ensinamentos e conhecimento. Agradeço a você, presente aqui hoje nessa live, que busca
conhecimento, evolução, desenvolvimento de si mesmo. Porque isso faz toda a diferença, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas à nossa volta. Então, parabéns mais uma vez e seguimos no caminho do equilíbrio interno. Gratidão.